tanta adoração. Louva a Deus. Deus me levou realmente à adoração. Deus nos levou nesta noite a elogiarmos esse nome que está acima de todo nome. Até porque foi para isso que nós nascemos. Não há outra razão para o seu nascimento que não seja adorar esse nome precioso, o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada assim de leve nele, uma cutucada, um soquinho na boca do estômago, gostoso, bonito, para acordar esse irmão, essa irmã. Amanda, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite, amém? Meus queridos, Deus tem falado conosco, amém? Eu vim, esse final de semana eu não pude estar com a igreja, estive participando do Retiro de Impacto. Olha, eu confesso, já é meu 5º Retiro de Impacto na sede, e um local maravilhoso que nós tivemos. Nós não podemos falar o que acontece naquele retiro, nada por secreto, é porque o fator segredo contribui certamente para que você venha. Tá bom o som aí? Tá bom? Amém. O fator surpresa contribui muito com a sua expectativa. Eu quero encorajá-los. Olha, eu creio que ainda teremos esse ano. Eu sei que o valor atualmente, para nossas condições financeiras que o país vive, está um pouquinho fora da realidade. Não fora da realidade, está dentro da realidade, mas nós que talvez não estejamos dentro da realidade, então o valor às vezes fica um pouco alto, individualmente falando, ainda mais quem tem mais um cônjuge, um filho para ir. Mas eu quero fazer de tudo nesse próximo Retiro de Impacto. Eu fui muito abençoado, é um retiro muito forte. Eu já passei por vários retiros em relação à igreja. Esse é o meu 5º de Impacto, e eu ouso afirmar que cada um é melhor do que o outro. Então, se você já foi a um retiro, talvez nesse estilo, é semelhante, creio eu, mas se você ainda não foi nesses retiros que tem algo realmente em secreto, que não se pode se revelar, porque perde o fator curiosidade, olha, vem estar conosco no próximo Retiro de Impacto. Isso aí nós colocaremos quase como regra, pelo menos para os grupos de vida. Temos que ter essa experiência. Queremos incentivar mais ainda o grupo de vida, mais estarmos ainda ligados a um grupo de vida. Então, se você, mulher, você, casal, que ainda não está inserido no grupo de vida, participe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Você pode dar mais um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Abram as vossas Bíblias. Tenho certeza que Deus quer continuar a falar conosco. Já falou muito em meus louvores. Deus habita em meus louvores, amém? Nós estamos aqui nesta noite para ouvi-lo falar. Livro de Êxodo, o 2º livro da Bíblia, o livro da saída. Êxodo capítulo 17, versículo de número 15. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os 8 altares, e hoje nós pregaremos sobre o altar de Moisés. Então, uma palavra profunda, uma palavra que vai mexer muito com o seu coração, mexeu com o meu quando eu estava preparando a mensagem, e certamente não será diferente nesta noite. Quem achou, por gentileza, se coloque de pé. Êxodo capítulo 17, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, não é verdade? Senão não temos culto. Mas o versículo 15 diz assim: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos estender, nós queremos elevar, nós queremos fincar nossa bandeira. Deus, a bandeira tem vários significados bíblicos e também contextualizados no nosso dia a dia. Mas eu te peço em nome de Jesus, nesta noite, meu Pai, Tu és o nosso Jeová Nissi, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso estandarte, Tu és aquele que nos leva, Tu és aquele que nos levanta, Tu és aquele que nos representa. E eu te peço em nome de Jesus, Jeová Nissi, finca a Tua bandeira em nossa família, fica a Sua bandeira em nossa casa, em nosso ministério, em nossa igreja, em nossa vida financeira, em nossa vida sentimental. Jeová Nissi, Jeová, nossa bandeira, finca em nome de Jesus, meu Pai, que Teu nome seja glorificado em cada área das nossas vidas. Nesta noite nós ligamos na terra, Senhor, para que seja ligado no céu.
em nome de Jesus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus queridos, o povo de Israel, o povo saíra há pouco tempo sobre o cativeiro no Egito. Foram 400 anos cativos no Egito, 430 anos no Egito, mais 400 de escravidão. Um povo que realmente foi subjugado pós-morte de Josué. A Bíblia diz que os faraós que o sucederam já se esqueceram da história de José. E aí, com isso, o povo de Israel foi submetido a uma dura escravidão. Escravidão de 400 anos, meus queridos, são aí no mínimo 4 gerações. Então, é uma sequência muito grande, ou mais, né, gerações, mais 6 gerações, que nós podemos falar, que se perderam, ou melhor, que foram escravizadas no Egito. O povo sofreu muito, até que Deus levanta um homem que nós conhecemos, Moisés, Moshá, aquele que é tirado das águas. Moisés é tirado das águas, Moisés é fruto de um milagre, Deus cuida dele, Deus guarda, Deus o prepara dentro da casa de Faraó, ele é preparado em todo conhecimento bélico, em toda a cultura, para Deus o tirar dali, o tratar por mais 40 anos. Moisés com 120 anos, ali ele falece, mas com 80 Deus o chama para libertar o povo de Israel, cativo. E meus irmãos, você sabe que um povo quando é liberto, ele é liberto no físico, mas a sua alma por vezes está presa, seus sentimentos por vezes ainda está escravizado. Nós temos nossa história do Brasil, infelizmente, ela é traçada, marcada com um traço triste de escravidão do povo negro, e essa escravidão que existe, reflexo até os dias de hoje, não tem como fugirmos dessa realidade. Certo é que para trabalharmos e mudarmos essa realidade, é um trabalho muito forte de educação, que infelizmente nossa classe política não vira o seu olhar para tudo isso. Mas por mais que hajam tentativas como cotas e outras formas de tentar retomar um tempo muito perdido, tudo isso ainda se torna inócuo diante do vácuo de anos que se passaram aí, e realmente essa ferida, essa cicatriz da escravidão, o nosso povo passa até os dias de hoje. Imagina o povo de Israel, 400 anos também escravo, e chega Moisés, liberta aquele povo, mas agora são um período até a caminhada para a terra prometida. Nós sabemos que os anos que se passaram foram 40 anos de andando no deserto, 40 anos que não seriam, porque havia um caminho mais rápido do Egito até Canaã. Meus queridos, um caminho de 13 dias levava do Egito até Canaã. Era um caminho margeando as margens do Mediterrâneo, numa diagonal do Egito até Canaã, demoraria 13 dias. E o povo partiu ansioso para fazer essa caminhada, que era mais curta, e Deus, depois você lê capítulo 12, toda a saída do povo de Israel, Deus fala: não façam esse caminho de 13 dias, porque obviamente o povo pereceria. Por quê, pastor, que o povo pereceria? Porque nessa caminhada mais rápida, de frente a eles estavam os filisteus, aqueles que inventaram o ferro. Então, um povo super armado, e o Israel pereceria. Então, às vezes, caminhos mais curtos aos nossos olhos parecem ser mais rápidos, e são, mas podem ser caminhos de perdição. Deus queria tratar o povo, e aí Deus faz o povo dar uma grande parábola até chegar até Canaã. E quando chega em Cades Barneia, que é a porta para Canaã, lembre-se dos espias que Deus manda, 12 espias, 2 voltam com parecer positivo, que era Josué e Caleb, 10 com parecer negativo. E ali, com base nesse parecer negativo, o povo todo é movido por um pessimismo, uma falta de fé, uma incredulidade. E com isso, lembre-se que os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Eles chegaram lá em Cades Barneia, na portinha que dava para Canaã, olharam: olha, a terra é boa, mana leite e mel, terra é maravilhosa, mas, olha, tem gigantes ali. Aí Josué e Caleb falaram assim: olha, tudo bem, a terra tem gigantes, mas ela é nossa, Deus nos deu, vamos e Deus nos dará por herança. Glória a Deus. Mas o povo foi tomado pelos 10 pessimistas que falaram: não dá, são gigantes, tem um povo ali que não dá para ser vencido. E aí o povo incrédulo não foi em frente. Aí Deus fala:
para cada dia que vocês ficaram espiando a terra, que foram 40, transformem agora em anos. 40 dias, 40 anos. Agora vocês ficarão que nem barata tonta, rodeando o deserto por 40 anos. 40 anos de ensino, 40 anos de provação, 40 anos de exercício, 40 anos de transformação. Eu não sei quanto tempo estamos já dando algumas voltas em alguns setores das nossas vidas, mas por vezes Deus faz isso para que eu seja moldado, para que eu seja ensinado, para que eu seja edificado. E assim o povo vai, a Bíblia diz que o povo é liberto do cativeiro, e ali, primeira coisa que acontece, o povo bate de frente com águas amargas, as águas de Mara. Lembre-se, é o primeiro lugar. Deus para ali com o povo, Moisés para com o seu povo, e o povo está com sede, e começa a blasfemar, começa a questionar a liderança de Moisés. Moisés, no Egito eu tinha água. Olha o que é a escravidão, né? Agora não estava mais, a alma deles ainda estava lá, o pensamento ainda estava lá, o corpo estava livre, mas a alma ainda estava naquilo tudo, mas lá nós tínhamos pelo menos água. Olha a miserabilidade que chega, não importa mais a liberdade, importa que lá eu tinha água, e Deus tinha muito mais para o povo. Amém, igreja? Somos libertos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas certo é que vão ter momentos, situações, entre aspas, que a água vai faltar, que a necessidade vai chegar. E talvez venha uma recordação minha, poxa, mas quando eu estava lá, ou quando eu estava em outro lugar, eu tinha tudo isso. E as tentações tentam realmente nos seduzir para voltarmos e olharmos para trás. Mas Deus vai, nesse caso das águas amargas, e transforma as águas amargas em águas doces. Sacia a sede do povo. Eu quero que você entenda um pouquinho isso aqui, tá bom? Há alguns anos atrás, eu preguei uma série de mensagens sobre a saída do povo de Israel, e é interessante, por que Deus dava tudo na boquinha do povo de Israel? Meus amados, você vai ver que na Bíblia, chega um momento que Deus fala, olha, agora é contigo, meu querido, você já cresceu, você tem que andar. Mas o certo é que aqui o povo, quero água, começa a questionar a liderança de Moisés, começa a questionar o próprio Deus. O que Deus faz? Dá água. É como uma criança que começa a engatinhar, começa a dar seus primeiros passos, e a mãe e o pai dão na boquinha. Aí depois o povo vai questionar de novo Moisés, olha, estamos com fome. Deus manda o quê? Manda o maná. Mas não eram questionamentos simples, o povo questionava a liderança de Moisés. Moisés, tu nos levaste para isso. Moisés, é para isso que eu vim, é para isso que eu fui liberto, eu quero voltar. Estou com saudade da cebola, do tomate, dos alimentos do Egito. Assim o povo vivia. Moisés, novamente, estou com fome. Deus manda codornizes, aves. As aves caem e o povo sacia a sua fome. O povo questionava e Deus dava. O povo brigava com Deus e Deus dava. O povo questionava a liderança e Deus dava. Pergunto, esse é o modelo de busca a Deus? Eu creio que não. Eu creio que não tenho certeza, porque a Bíblia assim me ensina. Chega uma hora, um momento que o povo também, numa outra hora, novamente pede carne para Deus. Deus fala, Moisés, pode pedir. Deus manda as codornizes caem novamente, o povo come, e o nome disso é Quebrotz Hatavá. O povo morre com a carne entre os dentes. O povo morre. Tanta fome, imagina você num deserto, sol na cabeça, fome, andando, e enche a barriga de carne pesada. O povo morre. Deus executa uma grande quantidade do povo de Deus. A vida com Deus é assim, meus amados. Deus vai nos ensinando. Por vezes, eu sou novo convertido, Deus vai me dando na boca, Deus vai permitindo algumas coisas. Depois eu tenho que começar a ter a minha experiência com Deus. E experiência com Deus, por vezes, é perder alguma coisa para depois ganhar lá na frente. Eu tenho que estar preparado para isso, amém? O povo pede água, Deus deu água. O povo pede maná, Deus deu maná. Tem um outro momento, em Êxodo 17, o povo novamente pede água, e Deus fala, Moisés, bate na rocha. Moisés vai lá, bate na rocha e sai água da rocha. Milagre, né, meus amados? Moisés descobre uma fonte de água ali. E sacia a sede do povo. Mas logo em seguida, aí é o texto que eu quero pregar nesta noite. Olha que diz Êxodo 17, versículo 8.
depois de todos esses milagres, depois de Deus começar a trabalhar no povo de Deus, depois de Deus saciar a sede, saciar a fome, depois de Deus trabalhar no caráter do povo, olha que diz versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim foi o lugar onde Deus tirou água da rocha. Refidim, no hebraico, quer dizer lugar de descanso, lugar de milagre, lugar onde Deus proveu água onde não tinha. Lugar de milagre, mas ao mesmo tempo, os amalequitas, que eram um povo fortemente armados, se aproveitam daquele momento, se achegam para guerrear com Israel. Meus amados, parece que não temos descanso, né? Naquele momento de Deus nos abençoa, derrama água, sacia nossa sede, lá vem os amalequitas do inferno para guerrear contra o povo de Israel. Parece que somos assim, estamos caminhando hoje, Deus nos dá uma vitória e logo em seguida vem algo que nos surpreende e nos leva novamente a caminhar. Eu me pergunto se tudo fosse bom, será que estaríamos firmes na presença de Deus? Eu me pergunto se tudo fosse sempre perfeito, será que estaríamos firmes na presença de Deus? Eu me pergunto tantas coisas, e na Bíblia eu enxergo um povo que até hoje luta por aquilo que Deus tem para dar. Assim é a vida com Deus, amém? Nós lutamos dia a dia por algo que vai se concretizar em nossas vidas. Pastor, é o emprego que eu estou esperando? Também. Pastor, é a casa que eu estou esperando? Pode ser também. Mas a nossa herança se chama céu, amém? Um dia eu quero morar lá. Eu quero estar lá, nós queremos estar lá. Amém, igreja? O céu é uma realidade. Eu vi algumas pessoas falando, você fala em céu porque você é frouxo. Isso é desculpa de quem é fraco. Isso é álibi para quem não vence na vida. Aí diz que um dia vai para o céu. Olha, você pode pensar o que for. Mas o céu para mim é uma realidade, em nome de Jesus, amém? O céu para lá nós iremos um dia, certamente. Mas os amalequitas, diz versículo 8, pelejam contra Israel. Olha que diz versículo 9. Com isso, ordenou Moisés já... Eu gosto disso, meus amados. Moisés ordena algo para Josué. Tão forte isso, ordenar alguém, né? Dar uma ordem, imperativo. Porque hoje no nosso meio é tudo muito difícil de se compreender. Hoje no seu trabalho você entende que é uma ordem, você vai e faz. Mas você entender uma ordem de alguém que é uma autoridade espiritual, por exemplo, na sua vida, está querendo me usar. Está abusando já. Mas eu tenho os meus jafazeres. Mas quem é ele para me dar uma ordem? Nós criamos tantos álibis para não estarmos debaixo de uma liderança, não estarmos debaixo de uma ordenação espiritual. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o líder do seu ministério, seja o seu pastor. Meus amados, o que eu acho lindo é que Moisés ordena algo para Josué, e Josué é tranquilão para obedecer. Tranquilo. Por dois fatores. Josué sabia quem era Moisés. Liderança não se impõe, liderança se conquista. Liderança não é imposta pela força, isso é o autoritarismo. Liderança, muito pelo contrário, ela é conquistada com amor e com autoridade também. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Josué, para ele, era normal receber ordens de Moisés. Meu amado, isso não é muito normal para a gente. Deveria. Amém? Não vou fazer, peraí, não é bem assim, o senhor não conhece a minha casa, não sabe como eu estou. Meu querido, eu preciso disso de você. Amado, quando eu falo de mundo espiritual, eu falo de igreja, eu falo do seu pai, eu falo de sua mãe, eu falo até do seu patrão. Porque a Bíblia diz que aquele que não serve seu patrão também não serve a Deus. Aquele que não obedece seu pai não obedece a Deus. Então, meus amados, quando eu leio essa passagem, quando eu vejo essa ordem que Moisés dá para Josué, e Josué acata numa boa. Meus amados, em nome de Jesus, saiba que há uma cobertura espiritual sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Há homens e mulheres de Deus sobre a sua vida, que oram, sejam pais, sejam uma mãe, sejam um líder espiritual, mas que estão orando pela sua vida. O considere acima, ou melhor, muito mais do que você considera aquele que paga o teu salário. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Com isso ordenou Moisés a Josué,
escolhe-nos homens, e sair e peleja contra Amaleque. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Meus queridos, o que eu acho interessante, que ao mesmo tempo que Moisés ordena a Josué, fala o seguinte, olha, sai, escolhe agora homens de guerra para ir para a batalha contra os amalequitas. Meu amado, Moisés não precisou sair do seu lugar e escolher quem iria para a batalha. Moisés confiava em Josué. Amado, quão bom é isso? Olha, eu confio na Elaine. Elaine, vai em frente aí no seu grupo de vida. Não preciso nem ir lá. Olha, não preciso ir nos jovens, mas eu gosto de estar com os jovens lá, né? No churrasco pode me chamar. Mas, jogar um futebol também. Então, mas não preciso ir lá. Eu sei que está bem conduzido pelo meu querido casal. Ou seja, meus amados, quão bom é você ter essa confiança. Moisés não desceu e para falar, espera aí, Josué, você não é bom nisso. Deixa eu escolher aqui uns líderes para ir lá. Não, ele já escolheu Josué, Josué agora é contigo. Nós somos Josué de Deus, amém, nessa terra. Deus tem algo para a sua vida, Deus te escolheu, Deus confia em ti, nós confiamos uns nos outros. Moisés confiava em Josué e Josué aceitava o ordenamento, a ordem que vinha de Moisés. Mano, Josué era um jovem. Josué estava começando, é a primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia. Josué é a primeira vez que agora ele é colocado como líder, ele é o líder do exército de Moisés. Um jovem. Mas com uma força tremenda. Mano, Deus quer trazer essa confiança, amém, no meio da igreja, em nome de Jesus. Que Deus venha exercitar isso em cada ministério, né? O respeito pela liderança e ao mesmo tempo o líder confiando em seus liderados. Vai em frente, meu irmão. Em nome de Jesus, abre um grupo de vida. Confie em você, vai em frente, em nome de Jesus. Ganhe almas. Pastoreie. Batize. Quem disse que só pastor pode batizar? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e de quem? Todos nós. Mas isso é uma cena do próximo capítulo, amém? Mas, olha o que a Bíblia diz, continuando. Saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do... Amanhã, em outras palavras, mas Josué, vai lá porque eu não vou para a guerra, não. Que isso? Tem que dar um exemplo. Moisés, você não vai para a guerra? Vai amanhã que eu vou lá para o monte. Que isso? Meus amados, parece a princípio, Josué poderia falar, poxa, que pastor malandro, hein? Moisés é esperto, pra caramba. Eu vou estar aqui ralando, com espada na mão, cortando cabeça, pessoas querendo me matar, o exército amalequita super forte ao meu redor, e Moisés no monte. Que pastor é esse? Que Moisés é esse? Amado, quão é bom nós confiarmos em nossos líderes. Quão é bom nós confiarmos naquele que está acima de nós espiritualmente. Josué vai para a guerra tranquilo, porque sabe que onde Moisés estivesse era o melhor lugar para Deus. Tenha essa certeza no teu coração, em nome de Jesus, amém? Eu sei que a confiança se conquista e é com o tempo, mas dê crédito para quem está o liderando, a liderando. Dê crédito para quem está orando pela sua vida. Se hoje nós estamos aqui, meus queridos, olha, muita gente orou por mim. Muita gente orou por mim. Tenho certeza que muita gente orou por você. Senão você não estaria aqui hoje. Um pai, uma mãe, um amigo, uma esposa, um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada. Mas alguém orou por você. Alguém jejuou por você. Alguém pagou o preço para você estar aqui hoje. E nós temos que ser muito gratos por tudo isso, amém? E assim estava Josué indo para a guerra. Por mais que Moisés ia para o monte, ele tinha certeza que Moisés, olha, meus amados, Moisés sabia lutar? Sabia ou não sabia? Sabia muito. Toda a ciência egípcia ele entendeu. Toda a ciência bélica egípcia ele entendeu. 40 anos no palácio. Moisés podia falar, Josué, eu sei melhor que você. Sai daí porque essa guerra é importante. Eu vou para a guerra. Moisés podia. Eu posso fazer algo melhor que o Rodrigo. É impossível no louvor aqui, né? Mas vamos supor que eu soubesse. Eu poderia chegar, Rodrigo, sai. Eu vou louvar. Com isso, eu deixaria a igreja sem crescer. É muito bom o líder que prega, toca, eu vejo vários, né? Eu poderia ser assim, eu tenho uma certa inveja
bíblica em relação a isso, né? Eu queria tocar, cantar, mas ao mesmo tempo, eu tenho que saber que um dia eu saio. E qual o legado que eu tenho deixado? Quem vai louvar quando eu sair? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Meu amado Moisés sabia, podia ir para a guerra, pegar a espada e matar tantos. Mas ele sabia quem era o seu sucessor. Moisés sabia que não estaria por muito tempo ali. Moisés sabia que Josué estava sendo preparado para conduzir aquele exército de Deus. Você tem ciência que você prepara outros? Que sejam seus filhos, isso já é importantíssimo. É o mais difícil, creio eu. Na vida é você educar filhos. Eles são os nossos sucessores e nossos exemplos são importantíssimos. Mas quando eu falo na igreja também, como tem sido, quais são os seus discípulos? Quem lhe segue? Quem se espelha em você? Quem procura ser igual a ti? Quem fala, eu queria tocar igual a ele, eu queria pregar igual a ele, olha, eu queria evangelizar igual a ele, eu queria dar aula igual a ele, a ela. Quem está se achegando a você? Pastor, quem se achega para mim é só os fofoqueiros. Fofoqueiro você é. É isso, meus amados. Se você só conversa com fofoqueiro, é porque você é fofoqueiro. Porque se você souber cortar de primeira, nunca mais volta. Nunca mais volta. Se você for direto, olha, meu querido, dá licença, tá? Isso aqui, quer que eu o leve até a liderança? Vamos nós três e a gente conversa com ele. Ou então faz o seguinte, olha, conta para mim não, que se você contar, eu vou caguetar. Vou falar para o meu líder. Aí vai tremer na base, né? Amado, presta atenção numa coisa. A carta de Paulo à igreja em Roma, a maioria dela, Paulo escreveu porque alguém caguetou algo para ele. É isso mesmo. A Bíblia diz que os da família de Cloé contaram para Paulo o que estava acontecendo em Roma. Aí Paulo vai lá, escreve a carta para exortar o povo que estava lá. Não existe fofoca para liderança. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Hoje é uma palavra bem para líderes e liderados, em nome de Jesus. E não é só a igreja, não, é no seu trabalho. Ei, peraí, olha, não fala dele não, cara. Mas ele faz isso, faz aquilo. Eu sei, tudo bem. Então, mas vamos lá falar com o nosso líder, ou então eu vou falar com o meu líder. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí a Bíblia continua, olha aqui de versículo de número 9 ainda. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará a minha. O bordão de Deus, que era o símbolo que abriu o mar vermelho, aquilo que Deus usou em Moisés para abrir o mar vermelho. Amado, tem algo na sua mão? Tem a Bíblia, pastor, eu sei, não estou falando sobre isso. Eu só falo, o que tu tens em tuas mãos? Bordão, meu amado, não tinha poder nenhum no bordão. Amém? O bordão era de Deus, que daqui a pouco vai ter a unção do bordão, a venda do bordão. Olha, estou vendo o bordão mágico aqui. Então, o que a gente vê, infelizmente, em alguns lugares. Mas o bordão não tinha poder algum. Mas ele trazia à memória o que Deus fizera abrindo o mar. O bordão era testemunho. Você tem testemunho de Deus na sua vida? Você tem algo a testemunhar? O que Deus fez um dia por ti? Isso é teu bordão, meu querido. Olha, ninguém tira. Olha, Deus já me deu isso. Olha, Deus já fez isso na minha vida. Pode fazer na sua. Eu testemunho. Deus já me livrou. Olha, Deus já me deu esse dom. Olha, pode dar para você. Deus já abriu o mar na minha vida. Vai abrir na sua também. Qual é o teu bordão? Qual é o teu testemunho? Glória a Deus, igreja. E Moisés fala, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, olha, eu sei que Deus faz na minha vida. Eu tenho testemunho de Deus na minha vida. Versículo de número 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou... Peraí, rapidinho. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe... Obediência, né, gente? Obediência é tudo, meus amados. É melhor obedecer do que obedece. Se é um homem de Deus que falou algo para você, obedeça. Mas eu não gostei do que ele falou. Obedece. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Se é um homem de Deus, trouxe algo para a sua vida, está dando direcionamento para a sua vida, obedeça o que é de Deus. Glória a Deus. Eu fico me lembrando, e agora eu já posso abrir, eu cheguei para o missionário Flávio agora está conduzindo o Ministério de Louvor,
E eu cheguei para o missionário Flávio, você irá conduzir o Ministério de Louvor. Ele ficou assim, pastor, não brinca comigo, pastor. O senhor está brincando? Não estou falando sério, varão. Não, pastor, não existe isso. Eu não sei nem tocar, nem escuto louvor. Varão, é isso aí. Pastor, tem tanta gente para ser líder. Mas Deus colocou no meu coração você, varão. Pastor, até hoje ele não entende. Mas obediente. Obediência. Homem sério. Homem poderia ter todos os álibis para dizer não. Todos os álibis ele poderia dar. Mas sabe qual o papel dele. Né? Que é muito mais do que tocar. Isso aí é o de menos. Então, obediência. Se você obedece, Deus te honra. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 10 ainda. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Meus caras, tem pessoas que vão para a guerra, e outros vão para outra guerra. Amém? Tem pessoas que pregam, e estão no púlpito, e outras que louvam. Tem outros que estão nos bastidores orando. Enquanto uns estão em evidência, outros estão nos bastidores, e olha, são de suma importância. Quero crer e creio sim, que só estamos aqui porque outros estão orando por nós. Senão não estaríamos. E se não tiver essa ciência, se não tiver esse corpo bem alinhado, cada um com o seu chamado, cada um com a sua visão, amado, pereceremos. Glória a Deus. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Meus amados, imagina Moisés, a Bíblia diz que ele passa o dia inteiro com a mão levantada, orando para que o povo abençoasse. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, o povo de Israel vencia, a mão de Moisés caía, Amaleque prevalecia. Que poder tem a oração? É ou não é? Que poder tem um homem que se coloca para orar? Eu fico imaginando Moisés era guerreiro, meus amados. Moisés, como eu já falei, brincava com espada. Eu fico imaginando ele, até Deus falando, Moisés, você vai orar? Senhor, eu quero estar lá no meio da batalha. São os meus. Eu quero descer e estar lá. Aí Deus fala, não, Moisés, você vai sair dessa guerra e vai só, entre aspas, orar. Às vezes nós queremos fazer tudo, é ou não é, meus amados? Às vezes eu estou pregando e fico preocupado com quem dá aula e Deus fala, meu querido, se preocupa com a pregação, já é muito para você. Estamos preocupados com tantas coisas e eu tenho que entender para que Deus me chamou, para que Deus me usa e para onde Ele quer me usar. Amém, meus amados? Quer me levar e me usar. Isso eu tenho que ter entendimento no meu coração. Moisés já derramou muito sangue, Moisés, só que agora você vai orar. Não é meu chamado, pai. Moisés sobe no monte. E a oração de Moisés estava tão ligada com Deus, que quando ele caía as mãos, porque cansava, já tentou ficar 30 minutinhos com a mão levantada? Faça um teste em casa, para você ver. 30 minutinhos só. Talvez 15 minutos. Você já começa, o músculo começar a endurecer e a mão vai descer. Olha o que diz versículo 12. Ora, as mãos de Moisés não eram as mãos que eram pesadas, elas se tornaram pesadas, né? Porque muito tempo ali, orando, as mãos começam a ficar pesadas e ele começa a cair. Amado, nossa caminhada com Deus também é assim. Não é que eu seja fraco, mas é muito tempo caminhando. Não é que eu desisti, mas pastor, eu estou lutando há muito tempo. Não é que eu tenha parado, é que eu estou caminhando há muito tempo. Não é que eu deixei de orar, porque eu já orei muito. Não é porque eu não estou lendo mais, porque eu já li muito. Não é porque eu não estou pregando mais, é porque eu já preguei muito. E chega uma hora que eu estou estagnado, cansado. Moisés estava com as suas mãos cansadas, porque já orara muito. Já intercedera muito. Nossa caminhada com Deus, meu amado, teremos altos e baixos, isso é fato. E glória a Deus que tem aquele homem, aquela mulher, aquele amigo, aquela amiga, aquele guia, aquele orientador, aquele pastor, aquela pessoa que vai estar ao seu lado e falar, meu querido, olha, eu já passei por isso, vamos lá, deixa eu levantar teu braço.
Deixa eu te pegar no colo. Deixa eu andar junto contigo. Olha, eu quero te encorajar porque você pode vencer isso. O cansaço é normal. Você vai pensar em desistir, eu já pensei em várias. Mas sempre tinha um pensamento, alguém que pegava no meu braço e vamos embora, Alexandre. Senão você vai ficar. Vamos que eu estou junto. Se você cair, cai todo mundo. Aí o senso de responsabilidade pesa nos nossos ombros. Uma coisa é você cair. Já é um prejuízo enorme para você, para sua família. Outra coisa é um pastor cair. E não só ele cai e sua família. Muitos da igreja caem. Porque colocam suas expectativas nele. E é quase que impossível você não colocar. É um espelho. Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você se espelha, você se imita a pessoa. Imagina aquele espelho se quebrar. A sua referência se quebra, você se quebra. E aí, eu como pastor, por vezes, na minha tristeza, no meu braço que está caindo, vem aquele senso de responsabilidade. Mas quantos não estão debaixo da tua responsabilidade espiritual? E teus filhos, e a tua esposa, e o teu marido, e os seus amigos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se... Moisés estava em pé, então ele se assentou na pedra, tamanho era o cansaço também nas pernas. Olha aqui de versículo ainda. Arão e Ur sustentavam-lhe um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr. Meus amados, precisamos de Arãos e Urs em nosso meio. Glória a Deus, igreja. Onde você vai olhar o teu irmão que está cansado. Fala, caramba, pastor, quanto tempo você está dirigindo a igreja? Olha, isso é, no ministério eu sei que eu bati o recorde. Mas são 10 anos nessa igreja. Meus queridos, confesso para os irmãos que a mão já caiu várias vezes. Várias vezes. E se não tivessem Arãos e Urs aqui para levantar novamente, não estaria aqui. Assim como é muito difícil você se manter no teu estágio, no seu ministério, tanto tempo. As mãos caem. E se não tiverem homens e mulheres de Deus no seu lado, você perece. Já bastam as pedradas que você toma, e são inúmeras, porque você está em evidência. Mas tem Arãos e Urs em nosso meio, amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho que confiar em Arãos e Urs, que vão surgir. Não é só o Josué que vai para a batalha, é aquele que vai estar ao seu lado também. Como é bom você ter aquele cheio de fé do seu lado, aquele positivo assim ao máximo. E é bom também ter o freio de mão. Sabe que tem aquele crente freio de mão? É bom às vezes você ter um crente freio de mão do seu lado. Às vezes dá uma travada em você, está muito empolgado. Olha, a Bíblia diz, se você vai construir uma torre, calcula para ver se vai dar certo. Aí o cheio de fé, não, que isso? Deus é conosco. Vamos construir. Quando tiver no mente, ver no que vai dar. Aí o freio de mão fala, peraí, vamos colocar no papel. Não é bom você ter numa equipe, fala assim, equipe de trabalho. Tem uma equipe de trabalho, um super, aquele cara que vai à frente, aquele cara que dá ideia, e o outro que, olha, mas vamos pensar por esse lado. É bom, não é? Isso te direciona. Você tem 2 polos para ouvir. Tem pessoas que vão pegar nas tuas mãos e não vão deixar elas caírem. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Ore para que Deus coloque Arãos e Urs contigo, em nome de Jesus, amém? Eu tenho muitos, e graças a Deus por isso. Senão não estaria aqui em Vila Isabel, e eu tenho certeza que cada um aqui tem um Arão e Ur. Que as suas mãos sejam levantadas nesta noite, em nome de Jesus, amém? Se você está cansado, Arão e Ur vai levantar suas mãos em nome de Jesus. Vai encorajá-lo para você não perecer. Glória a Deus. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Josué venceu, por quê? Porque ele era muito forte também. Mas estava lá um Moisés orando até o pôr do sol. E um Arão e Ur segurando as suas mãos. Amado, eu não sei o que é mais difícil nisso tudo. Eu não sei o que é mais difícil. Mas olha o que diz versículo 14.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés, versículo 15, e Moisés edificou um altar, e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Deus é minha bandeira, Deus é o meu estandarte, Deus é minha referência, Deus é aquilo que eu conquisto. Amado, você já viu aqueles alpinistas que, exemplo, sobem o monte do Everest? Qual a primeira coisa que eles fazem quando sobem no pico? Cravar a bandeira. Sinônimo de, eu cheguei. Eu conquistei esse monte. Eu fui ao ápice. E aqui está o símbolo do meu país. Geralmente colocam o símbolo do seu país. O Brasil esteve aqui. Conquistamos esse monte. Bandeira tem outros significados também. Quando você vai em um grande navio que tem a bandeira no país, representa, obviamente, um povo. Quando Deus fala, olha, estende, faz um altar, ele chama: o Senhor é minha bandeira. Você já parou para pensar como é que era a imagem de Moisés com as mãos levantadas, com a mão levantada e segurando o bordão? Parece com o quê? Interessante que a palavra bordão, ela no hebraico vem da mesma raiz de bandeira. Moisés, quando levanta o bordão ali, Deus na mesma hora fala: esse altar vai ser chamado bandeira. Porque Moisés, você ali foi a minha presença. Moisés, ali você falou: olha, essa guerra é minha. Essa guerra Deus vai vencer. Nessa guerra, o estandarte de Deus está ali. Nessa guerra, a bandeira, a representação, a nação é de Deus. Nessa guerra, eu conquisto, eu estabeleço, eu finco a minha bandeira. Mas em nome de Jesus, quando você tem essa unidade na sua casa, na sua família, no seu ministério, quando você tem essa obediência, quando você tem esse respeito pela liderança, quando você sabe quem o lidera, quando você sabe e confia em quem é o seu liderado, quando há essa obediência, quando há um Arão e um Hur para sustentá-lo nos momentos difíceis, quando há um homem de oração que está orando por você, guerreando pela sua vida, meu amado, Deus opera milagres em nome de Jesus, amém? E Deus finca a bandeira dele. Eu quero orar para a sua vida, vamos colocar de pé? Eu quero orar para Deus fincar a sua bandeira na sua família, na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua saúde. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Glória a Deus, igreja. Lembre-se que Israel, havia 12 tribos de Israel. Havia 12 tribos. Cada tribo tinha um estandarte, que era uma bandeira. Por exemplo, a tribo de Judá, o estandarte era o leão. Lá, quando viam a bandeira com o leão estampado, falavam: aquela é a tribo de Judá que está vindo. Ou seja, quando Deus finca a sua bandeira e faz aquele altar, ali naquele monte, Deus está falando: eu estou aqui, eu estive aqui, eu fiz aqui, eu venci aqui, eu transformei aqui, eu estabeleci algo aqui. Essa bandeira está aqui porque meu povo passou por aqui. Aqui esteve Moisés, Arão, Hur, Josué e todo o seu exército. Aqui eu dei vitória. Mas em nome de Jesus, Deus vai passar na tua casa, vai passar na tua... onde quer que você esteja, e essa bandeira vai ser fincada lá. Em nome de Jesus. Onde você precisa, querido. Onde está ausente. Onde você ainda não teve. Onde você está lutando. E essa batalha não acaba. Onde o amalequita não sai. Onde a vitória ainda não chegou, Deus fala: querido, hoje você vai fincar essa bandeira e Deus vai te dar como herança em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai estabelecer o nome dele ali, naquele local, e você vai sair com a tua vitória em nome de Jesus. Deus é bom. Deus faz todo dia. Quando Deus encontra obediência, quando Deus encontra respeito à liderança, quando Deus encontra uma igreja unida, um povo que está lado a lado, milagres acontecem.
A oração move o coração do homem de Deus. A oração move e tudo é transformado. Meu querido, nesta noite nós iremos louvar aqui. Enquanto estivermos louvando, sinta-se à vontade, amém? Para sair do seu lugar, vir aqui à frente, se ajoelhar, ficar no seu lugar, gritar, chamar a atenção de Deus, mas dê liberdade para o Espírito Santo de Deus atuar na tua vida, amém? Dá liberdade em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo hoje. Não saia daqui da mesma forma com a qual você entrou, não. Fala, Senhor, coloca a bandeira lá em casa, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca a bandeira na minha família, meu Pai. Manifesta a tua glória, eu preciso. Senhor, levanta Arão na minha vida, levanta Urso na minha vida. Senhor, eu preciso de uma ajuda nesta área. Preciso de pessoas do meu lado, eu estou sozinho, Senhor. Aleluias. Vamos louvar. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que eu quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir. Pensam em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormecer. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluias. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormecer. Coração, o crente a Jesus parou
Xarabaxê calabás. Deus, Tu és bom, meu Pai. Eu tenho certeza, Deus, Tu nos trouxeste hoje aqui para nos encorajar. Deus, obrigado porque nossos braços poderiam estar desfalecidos, pesados. Meu Pai, o dia a dia pesa os nossos braços. Chegamos cansados, pensando em desistir, com as lutas, com as dificuldades. Senhor, mas em Ti nós encontramos reforço. Em Ti nós encontramos alívio. Meu Pai, obrigado pelos arãos que existem aqui, pelos ursos que existem aqui. Espírito Santo de Deus, que nos encoraja nesta noite. Que encoraja Teus filhos nesta noite. Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, das aflições. Jesus, toma as nossas vidas agora. Vai nos encorajando, vai nos enchendo de fé. Não permita que saiamos daqui, meu Pai, com braços caídos. Deus, queremos fincar a bandeira da vitória em nome de Jesus. Da nossa casa, da nossa família. Deus, faz milagres, Senhor. Precisamos de um milagre nesta noite. Precisamos da Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa saúde. Deus, estende Tua mão. Deus, entra com providência em nome de Jesus. Mas faz um mover espiritual nesta noite. Deus, cura, liberta, salva. Não sairemos daqui da mesma forma, em nome de Jesus. Lavaxeria de calabás. Libaxoria de calabaxoria deis. Deus, ministra a Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por aqueles que oram por nós. Pelos Moisés que existem aí, Deus. Orando pelas nossas vidas. Para que não caiamos. Para que não perecemos. Deus, mas Tu és o nosso Jeová Nissi. Tu és a nossa bandeira. Finca, Deus. Coloca a Tua bandeira. Estende Tua bandeira. Finca a Tua bandeira. Em nome de Jesus, meu Pai. Para que todos possam ver que aquele lugar é Teu. Que a nossa casa é Tua. Que esse emprego é Teu. Que essa proposta vem de Ti. Que esse casamento é Teu. Que essa saúde é Tua. Todos irão ver, ó Pai, essa bandeira balançando. Vitória por vir. De longe verão aquela vitória, essa bandeira é Tua, Deus. De longe verão. Xarabaxecalabás. Todos verão. Eu profetizo, meu Pai, nesta noite. Milagre financeiro chegando na nossa casa. Todos virão. Todos verão. Todos contemplarão o balançar da bandeira. Deus, nós cremos. Nós cremos. Ligamos na terra nesta noite, meu Pai. Assim como os louvores que foram entoados e a palavra ministrada. Deus, eu profetizo. Deus, o mundo espiritual se movendo nesta noite. Sairemos daqui e contemplaremos em nome de Jesus. Pela fé, Deus, eu recebo. Nós recebemos. Se você recebe, diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem se assentar.